a palestra aqui. Vocês validem para mim se já compartilhou, se não compartilhou. Já estou vendo aqui o slide já. Legal. Bom, pessoal, Ok. Beleza. Gente, obrigado a todos. Obrigado, Joel. Obrigado, André. Obrigado, Renato, pelo convite. A gente está trazendo um assunto bem novo, né, dentro do Azure, tá? Na realidade, posso dizer, é um ambiente totalmente diferente, né? Que a gente vai falar um pouco sobre Azure Container Services e o recurso do Kubernetes dentro do Azure, tá? Bom, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jefferson Castilho, tá? Bom, eu vou falar sobre Kubernetes no Microsoft Azure. E, bom, um pouquinho do meu perfil, tá? Meu nome é Jefferson Castilho, eu sou especialista em Azure lá na Lambda e arquiteto de soluções, tá? Bom, para quem não conhece a Lambda é uma empresa de desenvolvimento no qual eu trabalho na parte de infraestrutura, tá? E migrando para o DevOps, tá? Então, a galera ainda me pergunta um pouco sobre essa questão de DevOps, como que a gente pode entrar nessa área de DevOps. Bom, a Lambda, um ano atrás, especificamente hoje, um ano atrás, ela me abriu as portas, né? Um momento muito difícil da minha carreira que eu estava, e aí algumas pessoas lá dentro me direcionaram para essa área, e eu estou migrando, né? É um pouco complicado, devido a ter um pouco de falta de estudo, de ter tempo para estudar essas coisas. Mas, bom, vamos lá. Meu e-mail para contato, tá? Então é jefferson@jeffersoncastilho.com. Tem meu blog também, jeffersoncastilho.com.br. E eu sou MVP em Cloud, tá? Eu estou indo para o 3º ano em MVP. Eu falo sobre produtos como Hyper-V, System Center, Azure agora. Então, quem tiver interesse aí, fica à vontade. Bom, um pouco mais do meu perfil aí. Segue algumas certificações, tá? Sou MCC em Cloud Platform, MCC em Message, toda a parte de Windows Server, tá? E agora eu estou migrando para a parte de DevOps, então logo aí seja necessário tirar algumas certificações como chefe e outras certificações aí, tá bom? Bom, agenda da nossa palestra, eu vou explicar um pouco o que é containers, tá? Eu vou mostrar a arquitetura de hardware, parte de virtualização em containers. Muita gente se perde nessa questão de tipo, o container ele é um recurso, ele é uma virtualização. Eles dizem aí as más línguas que uns sim, outros não, então eu vou explicar um pouquinho, tá? Mas o container ele não é uma virtualização, tá? Antes que todo mundo já me pergunte, mas eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. Eu vou explicar o que é o Kubernetes e sistemas suportados, e eu vou mostrar o Kubernetes dentro do Azure, a demo, tá? Bom, o que é o container, tá? Isso aqui é um container, então o conceito de container é bem esse, eu sempre coloco alguma brincadeira na palestra. Vamos lá. O que é o container, tá? O container, ele é um serviço no qual você pode alocar várias aplicações, tá? Dentro de um mesmo hardware, tá? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter um container Windows, eu posso ter um container Linux? Pode, tá? Hoje, a Docker, ela já disponibiliza um Docker for Windows, tá? No qual você consegue instalar isso dentro do hardware e você consegue emular recursos, tá, dentro do Hyper-V, com a máquina virtual lá dentro, e você consegue habilitar recursos dentro do container mesmo, para rodar em aplicações como IS, tá? Ele é mais nativo para Linux, tá? Então, se caso você tem soluções Apache, qualquer tipo de solução que seja Nginx e outras soluções aí, você também pode considerar ele como um container, tá? Bom, considerando que você pode fazer isso dentro do mesmo recurso, tá? E aí você vai alocar o que de recurso? Rede, CPU, disco e memória, tá? Para a sua aplicação. O que é bom do container, tá? Vamos ao exemplo que eu tenho um Apache lá que tem 2 aplicações, tá? Eu crio 2 containers e eu vou criar 2 Apaches lá, um em cada container, e aí eu faço o deploy dessas aplicações em cada container. Vamos ao exemplo que se eu tivesse um hardware só, com uma aplicação só, tá? Com essas 2 aplicações. Se eu precisasse fazer um restart do Apache, do serviço do Apache, eu pararia as 2 aplicações. Com o container, não.
o container, eu consigo distinguir qual aplicação que eu quero. Então, se eu quero restartar um, eu restartar um, a dois ela fica no ar, tá? E você tem outras facilidades, como tipo, eu preciso alocar memória, alguma coisa do tipo, você vai lá, aloca só para o container que você precisa. Então, você pode ter várias melhorias aí dentro desse recurso. Tá bom? Bom, arquitetura de hardware, tá? Então, essa aqui é uma breve arquitetura, tá? Eu peguei na internet esse recurso. Então, o que acontece? A parte de virtualização, vocês podem ver aqui, a gente tinha o server hardware, né? No caso, era ali o teu host físico, seja ele virtual, físico, seja o que for lá, um Blade, um storage. E aí, dentro desse recurso, você tinha que ter um servidor de host, né? Que no caso poderia ser um Windows, um Linux, seja ele qual for, tá? E o hypervisor. E aí, desse cara aqui, você teria que ter um VMware, um Hyper-V, um XenServer, tá? Para você criar guests, máquinas virtuais, tá? No caso, você utilizaria aí essas máquinas virtuais, se fosse um Apache, um Linux, se fosse um Windows também, você conseguiria instalar o Apache dentro dele, tá? Criar as bibliotecas, então, no caso aí, você teria que instalar o IS, o Apache e outros recursos, para você poder ter o app publicado, tá? Dentro do container é um pouco diferente, tá? A gente pode ver que os dois recursos continuam o mesmo, então você precisa ter o recurso de hardware, o host, né, físico lá, né, o host físico, o sistema operacional. Só acontece aqui, ó, a gente tem um hypervisor, aqui a gente não precisa ter. Por quê? Porque esse cara aqui é o container, entendeu? Então você instala um Docker, você instala outras aplicações que suportam esse cara, tá? E aí, no caso, você tem os seus binários e as aplicações, tá? Então, vocês podem ver que aqui a gente não precisa ter o hypervisor. Jefferson, eu tenho lá eu tenho um farm de VMware, mas eu quero usar o Container Services. Eu quero instalar o Docker e quero utilizar. Posso utilizar? Pode, você pode utilizar. Você tendo o Container, você tendo o VMware, você tendo qualquer tipo de recurso, ou seja, um hypervisor, entendeu? Você conseguiria também fazer esse recurso. O que é o Kubernetes, tá? O Kubernetes nada mais é do que um orquestrador de containers, tá? Ele é o cara que vai fazer o gerenciamento da sua estrutura de containers hoje, tá? Então, vamos ao exemplo assim, posso usar, eu tenho uma estrutura de containers instaladas em Docker na minha empresa, eu consigo utilizar o Docker, o Kubernetes para orquestrar os meus recursos? Sim, consigo. Entendeu? De qual forma, tá? Já tem até a pergunta do Alexander aí, qual a relação do Kubernetes com o Docker, tá? O Kubernetes, na realidade, o Alexander, ele é um recurso que você consegue orquestrar todos os seus containers criados em Docker. Então, vamos dar um exemplo, você tem sua estrutura inteira em Docker, hoje, a Docker tem o próprio Swarm, que faz esse recurso, mas, não quero utilizar o Swarm, quero utilizar o Kubernetes. Você pode utilizar o Kubernetes também. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai orquestrar as suas aplicações que estão rodando dentro do container. Então, tipo assim, eu preciso criar um novo container com o Kubernetes. Você vai criar, você tem um conceito totalmente interativo de com ele. Então, eu consigo gerenciar a criação dos meus namespaces, que seriam os meus containers. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Eu conseguiria os namespaces são os recursos que eu tenho de ambientes criados. Então, tipo assim, eu vou criar lá um ambiente de teste. E aí eu vou criar um container dentro desse ambiente de dev, que é um container mesmo, que seria um pod, entendeu? Chamado aplicação 1. Entendeu? Eu vou explicar isso na demo certinho, tá? E aí o Kubernetes ele foi criado pela Google, tá? E depois ele acabou se tornando open source com o código aberto, tá? E aí, como a gente sabe, a Microsoft está trabalhando bastante com os recursos de open source, né? E aí a Microsoft colocou, tá? Dentro do Azure Kubernetes, tá? A gente tem outros recursos também, lá dentro a gente tem o ACS, que é um outro orquestrador de containers, tá? Mas nada mais, nada menos, tudo roda em cima de Docker, tá? Então, o container que você vai utilizar lá, quando eu criar o recurso lá de
de Kubernetes como coisa, ele vai usar a API do Azure para a criação do Container Services. E aí eu vou estar mostrando um pouco mais para frente, tá? Bom, os recursos que o Kubernetes usa dentro do Azure, tá? Então, quando você faz um processo de automatização de criação do Kubernetes, o que ele vai usar? Ele vai organizar toda a parte de estrutura de recursos dele dentro de um Resource Group. Então, toda a parafernália que ele for criar lá dentro do Azure, ele vai criar dentro do Resource Group. Tá? Ele vai utilizar Virtual Machines, o Azure Service Container, tá? Então, o que acontece? Ele vai usar máquinas virtuais IaaS para hospedar os seus containers dentro do Azure, tá? Ele vai usar o Azure Service Container para a criação da sua estrutura de containers dentro do Azure. Ele vai usar a parte de load balance, de network interface, a parte de NSG, que é a parte de segurança, tá? Das suas máquinas virtuais, a parte de IP público, a parte de route table, a parte de storage account, virtual network e availability sets, tá? Então ele vai usar toda essa parafernália aí para você poder criar um ambiente de você criar toda essa estrutura, tá? O Kubernetes ele vai utilizar dois conceitos, tá? Que é um conceito de master e o conceito de slave, de agentes. Então, assim, o conceito de master é o recurso que o Kubernetes trabalha para a orquestração de todo o gerenciamento do seu container. Então, assim, vamos ao exemplo, eu vou criar uma solução, um app que eu preciso de um container. Então, o que acontece? Você vai utilizar os comandos do Kubernetes, que eu vou estar explicando na demo também, vocês vão entender um pouco. E o que acontece? Ele vai mandar essas informações para o master e vai falar para o master, master, eu preciso criar um novo pod, eu preciso criar um novo namespace. Tá? Então, eu vou criar um novo namespace chamado dev. Ele vai mandar as informações para o master vai orquestrar isso daí e vai criar dentro dos agentes os recursos do container que você precisa, entendeu? E aí depois você consegue ir lá pelo portal e criar, tá? Bom, sistemas suportados, tá? Eu estou correndo um pouco com o PPT, mas para poder mostrar mesmo, porque a demo é um pouco demorada, tá? Mas assim, a parte de Kubernetes, dentro do Linux, ela é suportada em várias distribuições, tá? Como Red Hat, Ubuntu, CentOS e outras distribuições, tá? E nas versões do Windows Server 2016, do Windows Server, ele é suportado no Windows Server 2016. O porquê ele é suportado dentro do Windows Server 2016? Por causa da parte de containers, tá? A Microsoft fez uma parceria, tá? No qual, na versão do Windows Server 2016, ela tem a feature de Container Service. Então, quando você está instalando a feature de Container Service, você nada mais é do que você está instalando o Docker por trás do Windows, entendeu? Então, assim, a Microsoft tem melhorado muito essa questão de atribuições do Windows com Open Source, tá? Então, vocês podem ver que, tipo, se vocês criarem lá, é que nem eu falei no começo, né, que a Docker tem um Docker for Windows. Se você estiver usando o Windows Server 2016, você não precisa do Docker for Windows. Você só precisaria utilizar a feature do Windows Server. Tá? Bom, tem a pergunta do Tauan Santana, sempre tem muita dificuldade para pegar uma máquina limpa e instalar o Docker depois o Kubernetes. Existe uma forma mais simples de instalar o cluster local? Bom, cara, Tauan, vou ser bem sincero, eu nunca trabalhei com Kubernetes local, tá? Na parte de... os projetos que eu tenho trabalhado, eu trabalhei no último projeto que eu trabalhei, a gente trabalhou com um farm de 2 masters e 4 a partir de 4 agentes, mas foi dentro do Azure, tá? Eu não tenho trabalhado muito mais com essa parte de on-premise, então eu vou ficar te devendo essa pergunta. Mas eu acho que a partir do momento que assim, eu vejo muito pelo que o Azure faz, tá? A partir do momento que quando você sobe um recurso de Kubernetes dentro do Azure, ele sobe com um master e quantos agentes você quiser, entendeu? E se você quiser adicionar mais algum conceito de master, é só você adicionar ele no cluster,
Então eu não sei se local seria dessa mesma forma, tá? Então eu rodo um comando em Azure Command Line lá, e você consegue, ele já faz todo o trabalho, porque ele está rodando containers, ele está rodando todo o recurso já hospedado dentro do Azure, tá? Para demo, tá? A demo demora um pouquinho, ela tem em torno aí de uns 40 minutos, porque eu vou criar o processo de criação, tá? Eu já ia mostrar um ambiente pronto, mas aí a minha subscription acabou os créditos, eu tive que jogar numa outra subscription, o ambiente, tá? Então eu não consegui portar todos, então eu vou estar explicando desde o começo de como você criar esses ambientes, de como você utilizar esse recurso dentro do Azure, tá? Bom, demo sem emoção não tem graça. não tem graça, né, mano? Tipo, meu Deus, cara, brincadeira. O que eu fiz? Eu ainda falei, eu vou criar o recurso nessa subscription, depois eu deixo pro pessoal para só explicar, né? Deixa eu só fechar o console aqui, que esse console tá aberto. Isso daí é castigo pela pegadinha do malandro, hein? Também acho, esse daí foi castigo mesmo. É que eu falei para ele virou para mim e falou assim, poxa, eu falei pra ele, puta, eu não vou conseguir palestrar e tal. Aí ele falou, puta, não brinca e tal, né? Eu falei, pegadinha do malandro. E aí tive a pegadinha do malandro. Bom, pessoal, voltando lá pra palestra aí, no caso aí, para vocês poderem criar, tá? Criar qualquer tipo de instância dentro do Kubernetes, vocês vão precisar utilizar um recurso, tá? Deixa eu abrir aqui, só para vocês poderem entender, tá? Isso aqui tá numa máquina aqui no Azure, tá? Bom, primeira coisa, tá? Que vocês precisam fazer aí para poder utilizar esse recurso, tá? Vocês precisam instalar esse cara aqui, tá? Que é o Azure CLI 2.0, tá? O que ele é? É o Azure Command Line, tá? Se caso você tiver alguma dúvida, no meu blog tem um artigo que explica sobre isso daí, tá? Toda a parte de criação, instalação do Kubernetes, ela é feita pelo Azure Command Line, tá? Jefferson, posso usar dentro do Azure? Pode também, tá? Como que você consegue utilizar esse recurso lá dentro do Azure, tá? Deixa eu abrir aqui o portal. Se você vier por aqui, ó, você consegue, se você clicar aqui nessa abinha aqui, você consegue abrir o Bash também do Cloud Shell, tá? Então aqui por aqui ele também faz, tá? Mas como eu sou um cara bem chato, eu prefiro usar pelo Azure Command Line mesmo, real na máquina, porque esse shell aqui de vez em quando ele não copia o arquivo e dá alguns problemas, tá bom? Então eu vou utilizar diretamente lá para quem não conhece, tá? O Coemu, ele é um emulador de shells, então você tem aqui todos os recursos, ó. Aí fica a dica aí, ó. Eu tenho o shell do Windows, eu tenho o bash do Linux, eu tenho put, tenho help, tenho tools, tenho o que eu quiser, tenho chocolate. Então, cara, é um recurso bem interessante, tá? Bom, eu vou usar o CMD como admin, tá? Para iniciar o processo de criação. Eu vou fechar essas duas outras abas aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo no meio da demo. Tá? Bom, pessoal, para começar, poxa, Jefferson, preciso fazer login no Azure, tá? Então eu vou dar um AZ login, ele vai me gerar um token aqui, ó. Eu vou gerar o token, tá? Cadê o meu... Deixa eu dar um arca /device login, tá? Eu vou digitar o código aqui, vou fazer o continue, vou logar com a minha conta do Azure, tá? E aí ele vai me dar o processo de autenticação falando que eu já estou autenticado. Vamos esperar um pouquinho aí, beleza? Ele vai falar que deixa eu logar e aí ele vai me mostrar todas as minhas subscriptions aqui, tá? Bom, como que eu faço para criar o container, tá? Eu vou rodar um comando chamado ACS, tá? AZ de Azure, ACS de Azure Container Services, tá? E vou dar um create aqui, vou dar um //. Bom, gente, eu tenho o comando pronto, eu vou colocar aqui que é mais fácil, tá? Porque senão eu vou perder muito tempo e demora
pacas para criar isso aqui. Bom, eu tenho o comando criado aqui, tá? Então, o que ele fala aqui, ó? É um ACS create, tá? Então, eu vou criar um container services, um orquestrador, qual o tipo de Kubernetes, tá? O research group é o RG-TechNights1, tá? Espaço, name, tá? O nome do container services que eu vou criar, então ele vai chamar AZNights Kubernetes 1, tá? Eu vou dar um DNS prefixo AZNights, faltou um tech aqui, né, mas tudo bem, Kubernetes 1, tá? Aí aqui eu predetermino a quantidade de agentes que eu quero criar, tá? Aqui eu também poderia dar um // aqui e falar assim, ó, master count. Se caso eu quisesse criar mais do que um, tá? Master, mais do que um recurso de master, tá? Então, se caso a pergunta lá do Talman, lá, desculpa, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui, eu peguei errado. Do Talman, tá? Se caso, deixa eu ver se eu consigo colocar um zoom aqui. Opa, melhorou? Melhorou, dá um ok, tá? Se caso, a pergunta do Tawan, se eu quisesse utilizar um cluster de orquestrador pro Kubernetes, oi? Se puder dar um pouco mais de zoom aí, porque acho que vai ficar muito pequeno para o pessoal lá pelo YouTube. Tá bom? Você consegue validar para mim se tá bom? Pô, agora tá ótimo. Agora tá ótimo, então tá bom, então é que eu tava usando a tela pequena. Tá bom, pessoal? Então, se caso eu quiser utilizar um recurso a mais de um master, eu consigo utilizar, entendeu? Então eu vou criar com um só aqui, porque a gente sabe que as máquinas lá dentro do Edge são caras, né? E para mim eu ando meio... Beleza. Tá? Então eu vou usar só um agente e vou dar um OK aqui para ele criar, tá? Opa. Ah, tá, gente, desculpa. Eu preciso criar o Research Group. Se eu não criar o Research Group, eu não consigo deployar nada. Espera só um minutinho, vamos lá, vamos criar. Bom, eu vou dar eu tenho um comando pronto aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo. Tá? Mas é a mesma coisa, lá, AZ, tá? De AZ, group, que é de recurso de grupo, tá? Create, aí eu dou um espaço name, tá? Aqui não tem RG-AZ TechNights 1 e vou criar dentro do data center do Brasil. Tá? Bom, ele criou, provisionou aqui o status com sucesso, tá? E aí agora a gente vai usar lá o recurso para a criação do orquestrador, tá? Opa. Vou pegar o comando aqui. Bom, vamos deixar ele gerar aí o coisa, enquanto eu vou lá no Azure, e vocês vão ver que ele já vai começar a provisionar esse ambiente. Cadê? Bom, vamos lá. Ele já criou o Research Group, tá? E aí, daqui a pouco ele vai me dar o processo de deploy, que acho que ele não começou a deployar ainda. Tá vendo? Ele valida com o Azure e fala, ó, beleza, a ROI tá habilitada? Tá. Então, cria o processo de run. Aí ele vai habilitar esse processo. Tá? Esse processo demora um pouco para a criação. Olha lá, ele já está começando a deployar, ele já criou o Container Services, tá? E aí ele vai habilitar o resto dos recursos, tá? Bom, pessoal, eu queria colocar algumas ressalvas aí de um pessoal aí que vem falando de Kubernetes, tá? Um deles é o Fábio Rara, tá? Ele tem um GitHub dele, tá? Onde ele fazer merchandise do pessoal aí, tá? Esse foi muito embasado em cima do que ele e esqueci o nome agora, o outro evangelista da Microsoft também, eu não lembro o nome de cabeça agora. Ele tem um recurso que explica bem inteiradinho. Acho que é o Fabrício. Isso, o Fabrício. Fabrício Sanches. Isso, ele mesmo. Fabrício, deixa eu pegar aqui o blog dele aqui.
ele também fala bastante de Kubernetes, tá? Então acho que é interessante a gente colocar essas pessoas que têm falado bastante, tá? Então são evangelistas da Microsoft mesmo, tá? Que têm trabalhado bastante com Kubernetes, e eu vou te falar um negócio assim, o material deles eu consegui desempenhar bem o trabalho do Kubernetes dentro do projeto, tá? Então, assim, não era uma estrutura muito grande, que a gente, nossa, mas o que o cliente queria ter era um desenvolvimento de toda a estrutura dentro dele, que ele tivesse facilidade para criar, facilidade para excluir, facilidade para criar os ambientes e ter um gerenciamento melhor, entendeu, dentro do Azure. Então, a gente achou que o Kubernetes, e aí a gente conversou com algumas pessoas também que estavam ali trabalhando no processo, que acharam interessantes a ideia de usar o Kubernetes com o ACS, tá? Então, esses caras aqui, vale muito, 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 muito importante vocês procurarem aí. Eu vou colocar aí o link na descrição do vídeo aí, tá? Para ajudar vocês aí, no caso. Também, tá? Esse aqui é o GitHub do... Tá, eu vou responder as duas perguntas que tem aqui, ó. Qual o custo desse ambiente que você está criando dentro do Azure? Tá? O custo que eu estou criando dessa máquina aí dentro do Azure hoje, tá? Em 2 semanas, ela consumiu R$500, tá? Então deve estar em torno aí de quase R$1.000, tá? Então seria o quê? O que eu estou criando aqui, na realidade, é um ambiente com... Esse ambiente aqui, tá? É um ambiente com 2 VMs, tá? Na realidade, são 2 agentes e um master, tá? O ambiente que eu tinha provisionado que eu já tinha na época provisionado, ele estava com 2 masters e 3 agentes, tá? Então, eu tinha mais ou menos um custo, em 2 semanas, ele estourou a minha subscription de MVP, que dá em torno de 500 e poucos reais aí, colocando mais 2 semanas, ele ia estourar mais ou menos por baixo uns R$1.000 por mês. Resumindo, você brincou legal com a sua assinatura. Literalmente sim. E no caso, vocês têm... são máquinas grandes, tá? Então, ele cria aí máquinas DS2 com 7 GB de RAM. Cara, se você for parar para pensar, tem bastante recurso. Então, para você, a ferramenta está praticamente pronta, tá? Bom, respondendo a pergunta do Tauan aí, no dia a dia, qual seria a vantagem de usar o Kubernetes ao invés do Swarm? Tá? Eu vou te falar dentro do Azure, tá? O Kubernetes hoje dentro do Azure, ele é nativo. Então, tipo, você tem templates prontos, tá? Se você fosse utilizar o Swarm dentro do Azure, você teria que criar uma máquina, instalar o Swarm, e aí ele administrar os containers, tá? Então, eu ainda acho que o Kubernetes é um pouco melhor para a parte de gerenciamento do que o Swarm, tá? O Swarm funciona muito bem com ambientes tipo, totalmente... Então, tipo, você tem toda a sua infraestrutura em Docker, utiliza o Swarm porque vai funcionar bem. Agora, que nem você tem ambientes totalmente, pô, às vezes você tem ambientes heterogêneos, que você usa um outro tipo de orquestrador, você utiliza um outro recurso. Então, assim, você consegue utilizar bem esses recursos, tá? Deixa eu só ver se já deployou já aqui, já. Bom, ele tá criando ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para mostrar para vocês aqui, antes dele criar. Ah, tá. Ele já criou, né, o orquestrador, tá? Bom, o container em si, ele já cria, tá? E aí eu tenho 2 formas de criar novas máquinas de recursos, tá? Se eu vier aqui em agentes, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho 2 VMs, tá? Se eu selecionar para 3, ele automaticamente vai deployar uma nova máquina. Isso é interessante porque, vamos dar exemplo, Jefferson, puxa, eu tô com um gargalo grande de utilização das minhas CPUs lá, e, poxa, eu preciso subir um novo recurso mais rápido, tá? Se eu apertar aqui, muito provavelmente em 2, 3 minutos ele vai provisionar uma nova máquina, essa máquina ela vai estar operacional dentro do meu cluster de agentes, tá?
Então, deixa só ele terminar de criar, eu explico para vocês aqui mais um pouco. Tá? Vamos ver se ele já criou. Bom, ele ainda não criou. Ele está deployando mais alguma coisa aí, que eu não sei o que é. Então, assim, como eu expliquei lá, vocês podem ver, ó, ele está criando toda a parte de Availability Settings, tá? Toda a parte de Load Balance, ele tem, então, a parte de Load Balance, ele vai te dar o IP público, toda a parte de estrutura, tá? E aí ele tem algumas regras aqui, ó, como na parte de Health Privileges, ele habilita 443, tá? Então, tipo, eu preciso rodar uma aplicação no 8080, beleza, vem aqui, adiciona aqui qual a porta, qual o recurso, e quando ele vai adicionar nas regras, tá? Então, assim, o load balance, ele vai me dar, geralmente, o IP público. Aqui ele não vai me dar o IP especificamente, mas se eu abrir aqui, ó, cadê? Parte de IP público, Public IP Address, tá? Então, se eu abrir aqui, ó, criar como dinâmico, tá? Então, você pode botar ele como estático, tá? Então, fica a teu critério. Ou ele vai criar um DNS name. Poxa, se eu usar esse estático aqui, ele vai me gerar um IP. Geralmente, os IPs de range do Azure, no 91, 40, um recurso, um IP público assim, tá? Então, geralmente, o container ele sempre vai trabalhar muito com DNS, tá? E esse DNS é do próprio Azure, tá? Só que você não paga por ele, tá? Então, a utilização dele, você pode vir aqui e mudar? Pode. Só que o que acontece? Se você mudar aqui, você vai ter que mudar em todas as partes das features do Azure, do container, porque o container ele vai usar, quando ele for fazer uma chamada de alguma coisa ou de algum recurso, ele não vai chamar por IP, ele vai chamar por DNS. Tá? Bom, vamos validar aqui se ele já criou. Caramba, demora muito para criar. Bom, o que mais? Bom, agentes aqui, a gente tem as máquinas de agentes, né? Então, o que acontece? Essas máquinas aqui, elas ficam responsáveis pelo balanceamento de carga dos recursos. Então, eu tenho lá os meus containers, toda a minha infraestrutura criada de container, de pod, de namespace lá. Então, o que acontece? Ele vai criar tudo dentro dessas máquinas, tá? Então, aí o Kubernetes, o que ele faz? Ele automatiza e cria dessa forma, tá? Então, você pode ver que o sistema operacional é Linux. Poxa, posso criar o Windows? Pode criar o Windows sim, tá? Dentro do Docs da Microsoft, tem que se você procurar aqui, ó, Kubernetes, Windows Azure. Na realidade, aqui ele vai trazer... Você consegue trabalhar, ó, com Kubernetes, com containers Windows. Então, tipo assim, o Kubernetes, na realidade, ele sempre vai ser hospedado dentro de uma máquina Linux. Isso não tem como, porque ele é open source tudo. Mas eu consigo, tipo, criar máquinas Windows dentro dele, entendeu? Então, ó, você pode ver que ele já tem um recurso de IS instalado, publicado, entendeu? Então, você consegue criar, tá? Então, não é, na realidade, aqui a linha de comando, ó, que ele fala para criar, você pode ver aqui, ó, ele fala aqui, ó, o nome do cluster, tá? O nome do cluster, no caso, seria o nome da VM que ele vai criar o Kubernetes, então é o Linux que ele vai criar, tá? Aí ele vai pedir 2 agentes, ele vai pedir para gerar aqui desse cara aqui, tá? E aí o Windows, você vai definir o nome, usuário e senha desse cara aqui. Então ele vai criar uma máquina Windows, e você consegue publicar um IS, ou uma solução que você queira que rode no Windows. Tá bom? Bom, deixa eu ver se ele já terminou. Caramba, não terminou. Alguém tem dúvida? Renato, tem alguma dúvida também? Bom, esses casos aqui... Esperando terminar de deployar aqui. Alguém tem uma pergunta? Alguma coisa? Enquanto isso eu vou... Bom, gente, eu não consegui publicar os links daqui porque o YouTube não deixou. Deixa eu ver aqui se ele joga sem o HTTPS. Sem o HTTPS foi. Deixa eu pegar aqui o... Me manda aqui no chat, daí eu vou repassando para o pessoal. Eu acabei mandando lá, é porque na realidade o YouTube ele não deixou. Eu vou adicionar você como moderador, então, daí você consegue postar. Pera aí. Pode ser.
Tenta de novo. Deixa eu ver. Deixa eu jogar o link inteiro aqui pra ele. Ah, agora foi. Não, não foi não. Foi? Não, agora foi. Você tá como moderador. Ah. Agora, só não poste besteira. Viu? Os caras queriam que eu não fosse moderador, né? Vou virar moderador, né? Bom, deixa eu ver se ele já criou aqui. Caramba, gente. Não criou ainda. Bom, eu vou tocando aqui do jeito que dá, tá? Bom, parte de... poxa, tenho todos esses recursos aqui. Poxa, consigo mudar esses nomes? Não consegue, tá? Só que ele é criado conforme o template do Azure cria. Então, você acaba replicando essas informações dessa forma mesmo. Tá? Não tem muito como mudar a parte de deploy dele. Tá? Vamos ver se ele já terminou aqui o deploy. Se a gente vier aqui, a gente consegue acompanhar o deploy. Ó. Então, ele usa praticamente toda essa parafernália aqui, ó, do Azure. Tá? Então, o Azure ele vai criar aí todos os recursos. Ó, tá vendo? Ele cria toda a parte de JSON, tudo. Você vai virar para mim e falar, Jefferson, não consigo mudar? Consegue. Só que depois você tem que vir aqui dentro do Research Group e criar um JSON. Ele vai te gerar um JSON aqui, ó, no qual você consegue fazer um deploy e alterar essas informações da forma que você quiser, tá? Então, você também consegue... Aí é um trabalhinho de DevOps, né? Que você tem JSON, tá? Então, é toda a estrutura aí, toda a estrutura que ele está criando lá, e os parâmetros, elas rodam em cima desses caras aqui, tá? Então, você pode ver aqui, ó, eu tenho o nome da virtual machine, ó lá. Então, ele vai me dar todo o recurso das virtual machines, toda a parte de recurso de container services, então você pode ver lá que ele fala que o default name foi o nome que eu atribuí lá dentro do comando que eu gerei, tá? Bom, assim, mais fácil é você rodar diretamente pelo comando, que aí, no caso, você consegue executar ele diretamente, tá? Bom, fala para mim que criou. Não. Oh, meu Deus, tá demorado. Bom, que mais? Dúvidas? Bom, parte de container services eu já falei. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre containers também, tá? Tem o Giovanni Bassi, que ele é da Lambda também, ele fala bastante de container, toda essa parte de container ele fala muito, tá? Então ele também é uma das referências de container aí dentro do Brasil. Tá? Bom, eu vou criar outra aba aqui rapidinho e já vou explicando os próximos passos, aí, enquanto ele criar lá. Tá bom? Bom, pessoal, vocês vão me perguntar, tá, Jefferson, como que eu consigo utilizar o Kubernetes dentro do Azure, tá? O Kubernetes, ele tem uma linguagem dele mesmo, tá? No qual você tem que fazer o download de um EZ lá, tá? Você tem que instalar, na realidade, eles falam instalar, mas não é bem instalar. Você, na realidade, vai utilizar ele como um DISM e uma ferramenta assim, tá? Como que eu faço o download desse cara? Vou usar o comando ACS de Azure Container Services, tá? Kubernetes, install, -CLI. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o download desse cara aqui, ó. Kubernetes, kubectl.exe, tá? Se você não tiver esse cara, depois da criação que o Container Services faz lá, toda a parte de estrutura do Kubernetes, você precisa utilizar esse cara aqui, ó, kubectl.exe, tá? Esse cara aí deve ter em torno de uns 70 megas, tudo, tá? Então, assim, eu já baixei ele, tá? Vou deixar ele terminar de baixar enquanto termina a instalação do recurso, mas como vocês podem ver aqui, ó, dentro da estrutura da criação aqui, ó, chega uma parte aqui, ó, da parte do containers, que você acaba precisando utilizar comandos, tá? Que utilizam do kubectl, tá? Então, na realidade, aí já no caso aqui, já é toda a parte de gerenciamento do cluster do Kubernetes, tá? Deixa eu ver se ele já criou aqui. Bom, ainda está baixando. E o Kubernetes ainda está
fazendo o processo de instalação. Vamos ver aqui, deixa eu terminar de baixar. Bom, eu já tenho ele baixado, tá? Eu vou explicar só para vocês como eu tenho, na realidade, ele feito o download. Né? Ô Jefferson, Vamos ver. tem uma pergunta aqui do Tawan. O load balance usado entre os containers é do próprio Docker ou do Não, do Kubernetes? próprio Azure. Não, é do Azure. É Sim, beleza. O load balance que ele é utilizado, na realidade, o balanceamento de carga, quem faz é esse cara aqui, ó. Tá? Ele que divide o balanceamento de carga, tá? O Kubernetes, ele tem o balanceador dele mesmo, tá? Que lá depois que eu abrir a ferramenta, lá vocês vão ver, vocês vão entender melhor. Ele que vai fazer, ele faz a orquestração, entendeu? Mas o IP de load balance é sempre desse cara aqui, tá? O Azure que vai administrar esse cara aqui, tá? Então, no caso aqui, você vai ter o IP público, onde você vai distribuir as aplicações, entendeu? Ah, puxa, Jefferson, preciso ter mais um IP público, não tem problema. Você consegue adicionar diversos IPs públicos aqui, ó. Você consegue adicionar mais um aqui, definir para qual aplicação que eu quero, entendeu? Então você consegue adicionar aí esses IPs públicos para esses caras aí. Bom, deixa eu ver se ele já criou, ainda não. Bom, eu já vou adiantar aqui, então, no caso, aonde esse cara fica alocado, tá? Ele fica dentro do kubectl.exe, ele fica dentro de Programs File x86. Se eu der um dir aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, kubectl.exe, tá? Então eu vou criar um diretório aqui chamado Azetec, Azuritec, e vou dar um copy nesse cara aí, copy, kubectl, dois pontos, pontos barra, desculpa, eu criei errado, eu criei dentro do deixa eu sair aqui. Encadir dentro do C, tá? Eu vou dar um C barra Programs File, CD, copy, CDL, C. Jefferson. Oi, pode falar. Pode prosseguir, só dando um toque. Eu vou ficar uns 2, 3 minutos fora do ar aí, mas o Hangout vai rolando. Deu uma pane aqui na minha máquina, vou ter que reiniciar. Tá bom, não, sem problema, a gente continua aqui. Beleza, bom, valeu, deixa eu ver se terminou. Ele ainda está fazendo a criação do Kubernetes, tá? Então, no caso aqui, ó, deixa eu dar um CT barra aqui para ele voltar para o diretório, CD, Azetec, vou dar um dir aqui, ó, ele já está aqui no diretório, tá? Então, assim, quando vocês forem trabalhar com o Kubernetes dentro da sua máquina local, vocês sempre trabalhem no recurso que está o kubectl, tá? .exe, porque como você vai fazer chamadas em cima dele, entendeu? Então, no caso aqui, vamos ao exemplo aqui, ó, como ele já deve, muito provavelmente já deva ter criado o recurso, eu vou rodar um comando chamado ACS, tá? Que é Azure de Container Services, show, tá? Para poder validar se ele fez toda a parte de criação do recurso, tá? Vou dar um "-g", que é de group, tá? Então, rg-aztec noites, vou dar um barra n, de name, tá? AZ Nights Kubernetes. Na verdade,
Pode ver, ó, que ele já respondeu. Então, ele vai me mostrar que ele criou dois agentes, tá? Agentes com o nome, tá? Kubernetes KOS, que é o de Kubernetes, barra agentes, vai ficar daí ele não habilitou, o agente pool e o VM size das VMs, tá? Então, ele já criou, ele vai me mostrar aqui que ele criou o container service, toda a parte de SSH habilitada, qual é o local que ele criou, o master, que ele criou um agente de master só, tudo, com o DNS o mesmo, tá? E aí ele me mostra outras demais informações, tá? Bom, ele criou também, ó, a parte do deploy do container, ele terminou, tá? Do Kubernetes, então ele já habilitou, então está criado, tá? E aí agora a gente já consegue começar a trabalhar, tá? Com o Kubernetes, tá? Bom, o que eu preciso fazer, tá? Eu preciso pegar as informações de credenciais que estão lá dentro do Kubernetes, do Azure, para eu começar a trabalhar, tá? Aí vocês vão explicar para mim, tá, Gerson, mas como que eu pego essas informações? Eu já estou logado via command line, tá? Qual a gente fez lá anteriormente, tá? E aí agora eu vou começar a utilizar o Kubernetes mesmo. Eu vou rodar um comando AZ, CS, tá? Kubernetes, get credentials, espaço, research group, tá? Research, group, e aqui eu dou um igual e determino lá o nome, RG traço, deixa eu ver se já tem aqui, ao lado eu só copio, senão eu vou ficar maluco. Coloquei o nome muito grande. Beleza? Tá? E aí vou dar um espaço name, tudo minúsculo, tá? Vou copiar lá também o nome desse cara aqui. Eu dou um igual aqui. O que esse comando faz, tá? Ele vai lá no Azure e pega as informações, seja lá de SSH, da VM e tudo, tá? Então ela vai conectar lá no Kubernetes e pegar os dados do Kubernetes, tá? Aí ele vai me habilitar, geralmente ele vai me dar um ok, ele não me volta um ok, tá? Mas ele vai me mostrar que foi habilitado com sucesso, tá? Ah, Jefferson, puxa, aí eu vou rodar um outro comando chamado kubectl.exe, tá? Get nodes. O que eu valido com esse cara aqui? Eu valido quantos nós eu tenho criados. Tá? Deu eu aqui. Kubernetes XZ. Find PC, check. Que legal. Tá dando. Deixa eu ver na pasta temp. Eu tenho na pasta temp. Pode ser permissão da pasta. Vou jogar aqui. Temp. Deixa eu rodar o comando de novo. É isso daí mesmo. É permissão dentro da pasta. Eu não consigo executar. Então vocês estão vendo, ó. Eu tenho lá os dois agentes, tá? Na versão 1.6.6, tá? E o master habilitado, tá? Eles me mostram em quantos minutos esse agente tá no ar. Então se eu vier aqui dentro do Azure e pegar esse recurso, ó, em máquinas virtuais, que ele tá criado aqui, ó. O recurso, tá? Então ele já criou lá as duas máquinas lá, ele me dá o nome das máquinas, ó, KOS, agente, e o nome dos agentes, tá? Ele me mostra a opção de reader e o master, ele me mostra essa parte de schedule desabilitada, tá? Então você tem que habilitar lá depois. E eu vou continuar com a demo, tá? Bom, eu consigo validar também a parte de... puxa, o cara me perguntou lá, qual a versão do cluster que eu tenho que eu uso no Kubernetes, tá? Então eu vou dar um kubectl, tá? Cluster, -info, tá? Ele vai me trazer todas as informações
do que eu tenho no Kubernetes, e é onde ele está rodando, tá? Então eu tenho um Kubernetes Master, que ele me mostra que ele está rodando nesse caminho aqui, tá dentro do meu container, tá? O Hippaster, o kubedns e o Kubernetes traço dashboard, tá? Então, esse último aqui eu consigo abrir ele eu consigo fazer uma chamada via proxy, que eu vou abrir depois, mais para frente, para poder mostrar para você. Bom, eu vou fazer agora, já. Eu vou abrir numa outra aba aqui, que senão eu vou perder o recurso aqui, tá? Bom, eu vou dar deixa eu abrir a pasta temp lá. cd, temp. Aí eu vou rodar o kubectl.exe, proxy. Quando eu executar esse comando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um start, tá? Ele vai criar um proxy da minha máquina com o Azure para eu poder abrir o dashboard local, tá? Então, lá no dashboard, eu vou conseguir abrir um gerenciamento local. Então, vamos lá. Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. tp, Geralmente é esse endereço que ele usa, tá? Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Esse aqui é a visão geral do Kubernetes, tá? Então, toda a parte de gerenciamento, ela tá atrelada dentro desse cara, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, os meus namespaces, tá? Por default, ele já cria o default, o kubepublic e o kubesystems, tá? Então, aqui ele já me cria, por default, esses caras, tá? Eu vou estar explicando para vocês ainda, até o final da demo, como que cria esses caras. A partir dos meus nodes, então, aqui, ó, ele me mostra o total de CPU que eu estou utilizando nesse momento. Então, assim, Jefferson, eu tenho 3 agentes utilizando no momento, tá? Então, aqui, ó, se eu clicar dentro dos agentes, eu consigo validar o que cada recurso consome. Entendeu? Então, eu tenho lá, ó, de máquina, da máquina 1, eu tenho um consumo de 0,30 de CPU e de memória de 1 GB, mais ou menos. Entendeu? Tá? Então, assim, eu preciso utilizar, eu preciso validar. Eu consigo ver os namespaces, o que cada namespace tem criado, tá? Então, aqui, se eu vier na parte de deploy, ele vai me mostrar os deploys que foram feitos, tá? E a parte de pods é a parte que você vai criar os containers. Então, assim, a parte do namespace são os ambientes onde você vai criar o quê? O ambiente de dev, homologação e produção. Por exemplo. Entendeu? E a parte de pod são os containers que você vai criar dentro desses ambientes. Então, tipo assim, eu tenho um ambiente namespace chamado dev, mas eu tenho lá um container criado chamado app1, vamos dar um exemplo. Entendeu? Eu vou mostrar como a gente faz a criação dessa forma. Bom, vou voltar lá para a linha de comando de novo, tá? Então, ele já está habilitado aqui, ó. Eu vou deixar essa linha de comando e vou começar o processo de criação. Como que funciona o processo de criação? Então, eu vou dar um kubectl.exe, vou dar um create, namespace chamado PRD, tá? Ele vai criar o recurso, tá? Se eu vier aqui no meu dashboard do Kubernetes, muito provavelmente ele já vai ter um cara criado aqui, ó, PRD, tá? Então, ele já criou aqui, ó, um namespace chamado PRD, tá? Jefferson, poxa, eu vou criar um de dev e um de homologação. Mesma coisa, só jogo comando, vou habilitar um de dev e vou habilitar um de HMG. Então, só para a gente ter um ambiente pronto, tá? Gente, isso aqui já estava totalmente criado no meu outro ambiente. Na verdade, o que eu queria era ter mostrado já em funcionamento isso há muito tempo, tá? Bom, aí, ó, você pode ver aqui, ó, na parte de deploy eu não tenho nada ainda. Por quê? Porque eu só tenho os namespaces criados, tá? Eu vou, agora, como eu já criei os ambientes, agora eu vou pré-definir que as minhas aplicações que eu vou criar a minha aplicação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ambiente aqui, tá? Utilizando um recurso que já é nativo dele, que ele já tem a imagem, tá? Então, assim, nada diferencia do container em si, do Docker. Tudo você vai rodar em imagem, entendeu?
Então, assim, por default dele, ele já tem uma imagem do Nginx, que é o balanceador de carga, que é um balanceador de carga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cube ctl.exe, tá? Vou executar um script chamado run. Eu vou habilitar aqui como teste, vou criar como AZ tech nights. Tá? Eu vou dar um espaço, a image. Aí eu vou usar a image do Nginx, tá? Para igual em como escreve? Nginx. Sim, acho que é assim. Nginx. Tem um N, X aqui. Bom. Aí, bom, eu vou habilitar quantas réplicas eu quero dentro desse cara. Tá? Então, eu vou habilitar aqui que eu quero 2 réplicas, tá? Que o namespace que eu quero que ele crie seja o de produção. Tá? Então, o que acontece? O que eu rodei aqui? Eu rodei o comando kubectl, tá? Que é o executor da parte de doc, como chama, do Kubernetes, tá? Eu vou rodar um run, eu quero que o processo fique em execução, tá? O processo chama como? AZ Technites, tá? Eu vou rodar a imagem do Nginx, eu vou habilitar 2 réplicas para esse cara com no namespace de produção, tá? Poxa, Jefferson, posso rodar uma versão de Ubuntu? Pode rodar, tá? Não tem problema. Eu vou habilitar, ele vai criar já. Ah, tá, ele vai pedir o mesmo nome. Eu já criei aqui. Certo. Meu, versão do demônio mesmo, viu? Demo é uma coisa do demônio mesmo. Deixa eu já só tirar. Bom, não vai querer criar. Deixa eu criar como teste aqui, que ela é mais rápido. Não tem nada, né? Nossa. Deixa ele criar, hein? Acho que pode ser por causa do nome. Nossa, né? Nada interfere. Eu tinha um espaço a mais. Acho que tinha um espaço a mais. Bom, deixa ele criar. Ele deu mesmo erro. Deixa eu executar um comando aqui. Deixa eu ver se ele cria. Namespace. Nem isso. Estranho. Deixa eu ver se o comando executado deu certo. Vamos ver se ele vai criar. Ele criou. Tem alguma coisa no comando mesmo, tá errado. Bom, deixa eu habilitar aqui o Kubernetes Dashboard. Ele vai criar, tá? Muito provavelmente dentro do PRD aqui ele vai criar um pod. Ele... Deixa eu ver se ele criou um default. Namespace. Jefferson, acho que deu problema aí no compartilhamento. Putz, acho que o Jefferson caiu, pessoal. Só um minuto aí. Vários recursos. Ele gerou erro no Nginx por causa da... que ele falhou por causa da... Jefferson, da imagem. Oi, pode falar. Acho que caiu aí a sua conexão e perdeu a tela. Você pode voltar aí? Posso sim. Deixa eu ver aqui. Parou? Não tá aparecendo a tela ainda. Nossa, deixa eu ver. Que estranho. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tela
Estão visualizando? Ainda não. Agora acho que foi, peraí. Estranho. Agora sim. Tá. Até onde foi, pessoal? Putz, eu não consegui acompanhar, porque aqui também já deu tudo quanto é problema durante a transmissão. Tá. Bom, pessoal, então eu vou explicar rápido o que eu fiz, tá? Eu fiz a criação de um namespace chamado PRD, tá? E aí, o que eu fiz? Eu utilizei uma imagem, tá? Chamada kubectl, tá? Executando, tá? Uma imagem Nginx com a réplica de um recurso dentro do container, tá? Eu vou fazer de novo aqui, ó, só para vocês poderem entender, tá? Eu estou rodando a imagem, tá? Eu vou executar ela dentro da imagem. Opa, tá, ele vai falar que já existe. Ó, ele já criou, tá? O deploy. Aí aqui eu venho aqui no portal e muito provavelmente dentro da parte do recurso de Kubernetes aqui, ó, dentro dos namespaces, eu vou ter um recurso criado aqui, ó. Cadê? Ele gerou erro de novo lá. Ele tá falando que não tem imagem para start. Que eu acho que eu não baixei. Nesse ambiente eu não tenho a imagem baixada, tá? Mas, bom, assim, para vocês, isso aqui é mais um recurso para vocês poderem entender, entendeu? Que a gente consegue definir a parte de namespace por ambiente, tá? Então, assim, para ficar rápido aí, já são 10:03, só para ficar bem específico para vocês, tá? A parte dos ambientes que vocês vão criar é chamada de namespace, tá? E os containers que vocês vão criar, que são esses recursos dentro dos namespaces, são pods, tá? Então, assim, procure utilizar nomes fáceis, tipo, dev, homologação, produção, nome de sistema, dev, nome de sistema HMG. Então, a gente procura utilizar esses nomes até porque fica mais fácil para vocês poderem orquestrar por aqui, ó, tá? Bom, pessoal, é isso daí, tá? Não tenho mais muito o que falar, tá? Existem algumas soluções que você consegue fazer gerenciamento, tá? Então aqui no caso ele mostra toda a parte de serviços, quando você já tem criado os recursos, tá? Mas assim, a parte do Kubernetes, ela é essa mesmo, tá? Então toda a parte aí você consegue fazer uma parte de gerenciamento, você consegue ver a parte de recursos que estão alocados, você consegue habilitar todos os recursos que estão criados, entendeu? E qual o consumo de CPU e de memória que ele está utilizando. Então você consegue ter um gerenciamento aí bem interessante desses recursos, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar aberto aí para mais alguns minutinhos para perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, o load balance eu já respondi. Seria o do Azure ou do Azure mesmo que ele responde. Aí o pessoal aqui tá sem imagem. As imagens pega do Docker Hub. Isso. As imagens ele faz download do Docker, tá? Então se você der. Ele é igual ao Docker lá. Se você der um Docker espaço images lá, ele vai te baixar uma porrada de informações, entendeu? É a mesma coisa com o Kubernetes, entendeu? Ele tem um comando lá chamado kubectl -image traço aí se define lá Linux, Ubuntu, ele vai fazer download desses caras também. Tá bom? Isso é até uma dúvida minha. Tem aquele container registry do Azure. Acho que dá para utilizar ele também, não dá? Dá para você utilizar ele também. Tá? Dentro do recurso também. Mas aí você tem que fazer algumas configurações do Kubernetes para poder utilizar ele, o container registry lá do coisa. Mas dá para ser utilizado sim. Tá? Bom, pessoal, eu peço desculpas aí pelo. Tá, deixa eu só mostrar uma última informação bem interessante aqui. Rapidinho, eu sei que já está em cima do horário aí, que eu já passei do horário. Nem esquente. Bom, vamos lá. A parte de agentes, tá? Se eu selecionar aqui a parte de 4 agentes e dar um save, tá? Ele vai criar
muito provavelmente quando ele terminar de habilitar aqui, ele vai habilitar lá preciso fazer um autoscale rapidinho, que o cara lá tá desesperado, porque as máquinas, preciso criar mais máquinas, tá? Ele automaticamente, o container, ele vai fazer esse recurso e ele já vai deployar essas 2 VMs aí a mais dentro do cluster, tá? Eu ia mostrar isso no começo da demo, mas na realidade a ideia da demo era fazer um trabalho de autoscale, entendeu? Para vocês trabalharem bem com o container, tá? Mas o recurso é bem esse aqui mesmo, não muda muita coisa. Ele já habilitou aqui, ó, que o VM count é 4, tá? E aí, no caso, daqui a pouco ele vai começar a fazer o deploy, tá? Bom, Renato, eu não vou mais te atrapalhar aí, acho que já passei isso, demais. Peço desculpas, pessoal, pela como que chama? Os problemas de demo. A gente sabe que como olha lá, ele já começou a deployar, ó. Ele já está criando, ó, tá vendo? Aqui, ó, ele já habilitou. A gente tinha 0, a 1 e a 2, e ele já está deployando a 2 e a 3, ó. Então ele já está em processo de criação. Entendeu? Então você pode ver que o processo de criação dele é bem rápido, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica aí os meus contatos, tá? Para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, tá? Agradeço o pessoal aí do canal .NET por mais um ano poder estar palestrando, tá? Ano passado eu falei um pouco de backup, esse ano eu estou falando de Kubernetes, espero aí poder ano que vem trazer novas soluções aí que estejam aí dentro do nosso mercado, tá bom? Show de bola. Muito obrigado, Valeu obrigado, mesmo aí, Jefferson, pela participação. Foi bem legal, com certeza bastante gente vai estar assistindo depois também, porque tudo que envolve container hoje em dia tem uma boa audiência, né? Então. E é um assunto mais de infra, mas que acaba também caindo um pouco para a parte de desenvolvimento, né? Então. E aí, tipo assim, o pessoal me pergunta, fala, pô, mas poxa, tem como subir a aplicação, tudo e tal, tipo assim, eu hoje ainda estou engatinhando com essa questão de, tipo, desenvolvimento, mas estou aprendendo e estou tendo que me virar bastante, porque a gente sabe que Azure, muita coisa é de deploy, né, então a gente tem que trabalhar dessa forma, e não tem como, né, mas vocês aí, desenvolvedores aí, sabem mais como que funciona essa parte aí. Tá bom, Sim. Renato? Muito obrigado aí.